já começa a pagar mais. Comigo tenho agora Domingos de Azevedo, do Bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Vamos trocar isto por miúdos. E a primeira pergunta que gostava de lhe fazer é uma muito clara. Este orçamento de 2016, comparado com 2015, tem mais austeridade, menos austeridade ou uma austeridade diferente? Eu acho que, antes de mais, quando comparamos os dois orçamentos, há uma das coisas que imediatamente salta à vista. Há um grande esforço de redistributivo, de reequilíbrio do esforço que os cidadãos devem fazer através dos impostos para o pagamento das despesas públicas. Portanto, posso deduzir que é uma austeridade diferente. É uma austeridade diferente e é aquilo que eu sempre critiquei. Quem é que até hoje foram as grandes vítimas da necessidade de vítimas, entre aspas, mas quem foi aqueles que suportaram em maior grau e com maior acutilância o esforço financeiro que foi pedido aos cidadãos para o reequilíbrio da economia nacional? Foram aqueles que vivem do seu rendimento, que vivem do seu trabalho. E o que nós temos hoje é uma tentativa de reequilíbrio deste sistema, no sentido de que não pode haver quebras fiscais, então libertar um pouco exatamente os rendimentos daqueles que vivem do seu trabalho. Portanto, por isso, houve uma transferência de sacrifício para as empresas e de retirar. Eu não diria famílias. Tanto isso, então. não diria tanto isso. Diria que, na medida em que nós optamos por ter impostos de índole geral, aquilo que nós chamamos de impostos cegos, tanto pagam os impostos incluídos nas compras que nós efetuamos, quem ganha muito dinheiro ou quem ganha pouco dinheiro. Só que quem ganha pouco dinheiro custa-lhe mais. Muito bem, mas quem ganha pouco dinheiro é compensado com o tratamento dele no IRS. Por isso, ou seja, dito desta maneira, na medida em que tem despesas de índole geral, você não classifica áreas de rendimentos, classes de rendimentos. Mas são aqueles chamados impostos cegos, não é? São os chamados impostos cegos. E o que nós temos neste momento é exatamente uma troca da carga fiscal sobre o rendimento do trabalho em contrapartida por uma carga de impostos cegos. Não na totalidade. Mas vamos ficar só nos impostos cegos e nesse reequilíbrio. Portanto, estamos perante uma austeridade diferente, mas estamos perante ainda a austeridade, não é menor. Vamos lá ver, as coisas não têm magia, já não há varinhas mágicas no mercado. Pois. E por isso o que nós sabemos é que a economia portuguesa tinha alguns desequilíbrios e o que nós assistimos foi um esforço sério, primeiro de não desequilibrar ainda mais os desequilíbrios que a economia tem e tentar uma fórmula diferente de repartição das necessidades do esforço dos cidadãos nesse mesmo reequilíbrio. Em que medida é que neste orçamento, em termos de IRS, o Governo favorece os mais pobres? Ora bem, ou os mais desfavorecidos? Antes de mais nada temos que ter um conceito o mais esclarecido possível sobre o que é isto dos impostos. E como é que um gestor da causa pública, que um gestor do governo pode equiparar ao gestor da sua família? Alguém que se preocupa com aquilo que recebe, com aquilo que vai ter que pagar e o que paga, quando pode pagar e por isso. Vamos lá ver. Primeiro, há um Estado. E esse Estado tem obrigações perante os cidadãos de lhe criar bem-estar, de criar saúde, e por isso esse mesmo Estado precisa de receitas. O grande problema é na opção das receitas. Quem é que vai pagar essas receitas? Mas isso a gente já sabe. Pronto, mas o problema... E para si essa opção é melhor. Mas para nós percebermos isso, o que nós tivemos até hoje com um governo, enfim, e aqui é que vêm as grandes diferenças, com um governo que defende teses diferenciadas daquilo que hoje lá está, é que este governo entende que sacrificando determinadas classes sociais era a forma de fazer o reequilíbrio.
Este governo entende que a forma de continuar com esse reequilíbrio é libertando um pouco essas classes sociais mais desfavorecidas e ainda não pondo explicou toda a gente como é a que as pagar. liberta em termos de IRS. Libertam, olha, por exemplo, a saúde, as taxas sociais, tudo aquilo que está no programa de governo que vai deixar de existir e que até hoje existiu. Mas não está no Orçamento de Estado para Está, 2016. muitas dessas coisas estão. Já estão vertidas Já neste estão Orçamento vertidas de Estado. no Orçamento do Estado. Falou aí numa questão, ou estavam a falar antes, numa questão que é uma questão candente. Os filhos. Como é que eu devo tratar os filhos, não por serem filhos, mas como é que eu devo tratar os filhos nos encargos que eles representam no agregado familiar? Porque a questão dos filhos deve ser vista assim. Quanto é que uma pessoa terá necessidade de gastar para que o filho tenha uma vida condigna, que possa participar, vestir condignamente, que possa participar em estudos para se preparar para o futuro? Há uma grande diferença de olhar. Há uma grande diferença. Com este e a grande governo. diferença é esta. E você qualquer espectador pode me seguir neste raciocínio. O governo anterior defendia que deveria haver um coeficiente familiar. Este coeficiente familiar era a divisão do rendimento coletável, isto é, a divisão da soma dos rendimentos do agregado familiar, por 20%, por 2%, por 20%, por 30%, por 40%, consoante os casos, até o limite estabelecido, que era 800 euros. Ora bem, então peço-lhe para me seguir neste aspecto, muito simples e muito rápido. Uma família ganha, por exemplo, por ano 10.000 euros. Esta família tem 2 filhos. Eu vou dividir o rendimento coletável de 10.000 por 2, por 20%. Então, 20% de 10.000 dá-me 2.000. Eu fico com uma matéria coletável de 8. E vou tributar, vou fazer incidir os meus impostos, os impostos deste agregado familiar, não sobre os 10.000, mas sobre os 8. Tenho uma família exatamente ao lado, que ganha 5.000 euros por ano. Esta família tem os mesmos 2 filhos. Vai aplicar na mesma coeficiente de 0,2. Esta família vai encontrar exatamente uma dedução apenas de 1.000 euros. Ou seja, como só deduz 1.000 euros à sua matéria coletável, ela vai ter um rendimento coletável de 9.000. Portanto, isso é a opinião, fazendo as contas, beneficiava quem ganhava mais. Faço uma pergunta muito simples. Porquê é que eu, perante a mesma realidade que são os filhos, ainda num casal que tem um rendimento mais elevado, deduzir 2.000 euros pelos filhos, e porquê que num casal tem os mesmos 2 filhos, mas só tem 5.000 euros de rendimentos, eu hei de deduzir só 1.000 euros? O que é que justifica isto? Só um conceito de diferenciação social pela negativa, isto é, considerar que na sociedade há uns que podem ter tudo e outros que dá-se-lhe um bocadinho que eles estão calados, é que materializa o conceito do coeficiente familiar. Porque não são os 2 filhos de carne e osso, filhos dos pobres que só ganham os 5.000, ou filho do remediado que ganha os 10.000? Não serão, por exemplo, não serão a mesma realidade? Essa é uma grande injustiça tributária. E quando eu um bocadinho dizia, atenção, que era preciso nós compreendermos o que é isto dos impostos que pagamos, é que o que é preciso que o imposto que cada um paga, que seja justo. Ou seja, que esteja ajustado à dimensão dos ganhos das próprias pessoas. E eu só devo tributar aquilo que fica líquido nas famílias e não aquilo que as famílias precisam para sobreviver. E por isso, quando eu ouço algumas pessoas a defenderem este coeficiente familiar, eu fico triste, porque é-se enorme, na minha ótica, que eles não tenham um conceito de justiça tributária aprofundado para que se trate da mesma maneira pessoas humanas que choram, riem e sofrem, quer sejam ricas, quer sejam pobres. E por isso, tratar a mesma realidade de forma diferente, eu acho que é uma injustiça tributária e nunca a defendi. Sempre manifestei contra ela e acho que este governo, eu sou suspeito a dizer isto, mas acho que este governo fez um passo enorme, um passo de gigante neste conceito de justiça tributária. Eu sei que há gente que não gosta de ouvir-me a dizer isto. Eu sei que há gente que não gosta. Mas que fiquem bem, mesmo não gostando, que eu fico também bem, fico bem com a minha consciência. Mas ainda não me respondeu à minha questão. E o que é que vão pagar mais ou menos? É a austeridade. É maior ou menor? Só está a austeridade é menor. De forma diferente. É menor. É menor porque onde é que está? Porque onde o governo repõe repõe mais aos cidadãos do que aquilo que lhe vai buscar em impostos. É assim que só assim é que pode medir a austeridade. Isto é, o Estado
tem responsabilidades perante os cidadãos. Mas há quem não faça essas contas, sabe bem. Sei muito Depende bem. das contas que fizer. Mas aí Estamos está. a falar de contas com os juros da dívida ou sem os juros da olha, dívida? quero que lhe diga uma coisa. Faz-me lembrar É que as alguns contas líderes vão para políticos tudo, que não é? eu vi ainda hoje virem dizer é uma carga fiscal enorme. E eu digo assim, onde é que nós estamos? Estaremos em Portugal ou estaremos na África? Foram essas pessoas que deram exatamente, que criaram este sistema e que agora que julgam que não terem responsabilidades e que ninguém se vai lembrar do passado. Calma. Mas Os atos ficam com as não estamos aqui a pessoas. falar do anterior governo, estamos a falar do Orçamento de Estado para este ano. Há um alívio de austeridade, na medida em que o governo retribui aos cidadãos mais do que aquilo que lhe vai buscar em impostos. É uma questão muito simples. Se o governo pedisse mais do que aquilo que reduzia nas despesas dos cidadãos, eu acho que aí sim, senhora, podia-se dizer que havia austeridade. Mas Agora, essas contas estão feitas dessa forma. É que o governo vai dar mais em termos de IRS. Vai dar mais. Depois Não diga só. aumenta-lhes os combustíveis, aumenta uma mas série é de errado impostos. não é? pode fazer isso. E então nas Não? taxas sociais, por exemplo, Eu tenho que fazer o papel de advogada do diabo. Neste caso, da forma como se está a posicionar, para tornar o da debate vivo. forma como se está a posicionar, tem que utilizar estes Espere-me argumentos. só uma questão. É que está a haver apenas a tributação direta. E a tributação indireta? Isto é, quando o seu filho precisa de ir ao hospital para consultar o médico porque está doente e você tem que pagar uma taxa moderadora. Isso é um imposto que você paga. E quando a senhora tem um filho e em vez de ajudarem a ter um filho com uma prestação pecuniária pelo facto de ajudar Mas o a aumento taxa das suas moderadora despesas... não vai acabar... Mas diminui, em muitos casos. Por exemplo, aumenta as prestações sociais nos filhos, nos abonos. Isso que é. Portanto, isso é um orçamento de Estado amigo das famílias, Desculpe lá, mas vamos escalpelizar isto, porque muita gente fala nisto sob a rama e depois parece tudo que a gente diz que é verdade. Não é assim. Há coisas que são verdade. Uma primeira é a chamada tributação direta. IRS, o que você paga no seu imposto da casa. Olha, que era uma medida, na minha opinião, extremamente justa. Digam-me porque é que os fundos de investimento não haviam de pagar IMI. E você, como um cidadã, que pediu o seu financiamento ao banco para comprar a sua casa, que faz sacrifícios na sua vida para poder pagar a prestação ao banco, e porque é que você há de ser obrigado a pagar IMI e os fundos de investimento não haviam de ser obrigados a pagar IMI? Portanto, este orçamento, em sua opinião, é bastante mais justo. Eu acho que este orçamento, na minha opinião, tem preocupações naturalmente diferenciadoras das opções políticas, completamente diferentes do orçamento anterior. Na minha opinião, este orçamento é um orçamento mais justo e com uma outra questão interessante. O último estudo que se conhece no mundo é que nós temos assistido nos últimos anos a uma concentração muito acentuada da riqueza num número muito mais restrito de pessoas. Ou seja... Ainda dei há pouco os números da Ainda bem. OCDE. Os 20 mais ricos, 20% mais ricos, estão muito longe dos 20% mais pobres. Ainda bem. Em Portugal é dos países, dos três países que está no fim da tabela. Ora bem, então, se me permite só uma questão. As políticas que por vezes nós fazemos permitem essa concentração. E outro dia critiquei a orientação que a própria Comunidade Europeia estava a fazer e fez na negociação deste orçamento. É que é uma preocupação baseada numa folha de Excel. São números. São números, senhores, são números. E são números de importância, ou seja, subordina-se a vida das pessoas à rentabilidade financeira de todos os projetos. Ora bem, eu acho que naturalmente tem que haver os cuidados. Uma economia, você numa família não pode continuar a gastar mais do que aquilo que ganha. Numa nação também não pode gastar mais do que aquilo que ganha, mas uma coisa... Domingos Azevedo, nós estamos quase a terminar o tempo e eu gostava de ir a coisas um bocadinho mais concretas. Vamos a elas. Eu acho que os portugueses também se preocupam, também não, preocupam-se muitíssimo com isso. Estamos aí a chegar à altura da declaração do IRS de 2015 e há uma medida provisória que é capaz de ser extremamente importante. Este regime transitório em relação às faturas. Pode explicar o que é que isso significa? Eu tinha sugerido, já antes deste governo tomar posse, antes das eleições, tinha sugerido que o sistema tinha algumas virtualidades, mas tinha um problema muito grande. É que não tinha a sociedade preparada para o seu funcionamento.
Nem o próprio governo estava preparado. Sim, porque há algumas instituições públicas que não Não, o próprio passam governo, fatura. quer dizer, quando você ia a um centro regional de saúde, quando você ia a um hospital, quando você ia a um estabelecimento de ensino, quer dizer, passavam-lhe o recibo, porque essas entidades estavam dispensadas de emitir fatura, e quando o governo pensou nisto, deixou-as de lado. Não pode, porque elas interferem na vida das pessoas. E eu tinha sugerido que, dado que houve alguma precipitação na implementação da norma, embora eu reconheça... Do e-fatura? Embora o e-fatura, exatamente, na minha opinião, tem vantagens positivas, porque é aquilo a que chamamos, tem íncito em si o chamado tratamento de interesse sucessivo, e porquanto leva a que umas pessoas façam aquilo que o governo deveria fazer, mas pronto. E eu sugeri que, pelo menos no ano 2016, já há muito tempo, não é de agora, que se deveria manter o mesmo sistema que tínhamos em 2015. Ou seja, para 2016, que o e-fatura constituísse uma espécie de experiência, mas que os contribuintes não ficassem exclusivamente vinculados àquilo que está no e-fatura. Este governo, não sei se a lei já foi publicada ou não, hoje ainda não vi o Diário da República, mas este governo que fez, pelo menos eu dei opinião sobre isso. É uma notícia que está a ser avançada pela TSF. Mandei é o meu parecer na proposta que me foi apresentada, no sentido de aprovação. E o que é que se vai passar? E eu quero aqui deixar uma palavra de que os contribuintes devem ter em atenção ao seguinte. No ano 2016, caso concordem com o que está no e-fatura, podem não aceitar. Caso discordem do que está no e-fatura, e se tiverem documentos comprovativos, isto é, o recibo do médico, a faturinha da farmácia, o recibo do hospital, se tiverem esses documentos em vosso poder, separem-nos por classes, isto é, o que é saúde, o que é educação, o que é habitação. O que já se fazia como se todos os fazia anos. até agora. E não ligam ao que está no e-fatura. Preenchem a vossa declaraçãozinha e põem nos campos correspondentes o valor total. Guardem esses documentos, porque podem ser sujeitos a uma fiscalização. Um ato normal da autoridade tributária. Diga-me só uma coisa, já agora para terminar, no que diz respeito ao e-fatura, na declaração de IRS nós podemos fazer verter exatamente o que está no e-fatura. Concordando com o que está no e-fatura, se nós concordarmos, é optativo. Se não concordarmos, temos que ter provas que... Exatamente, dizemos não queremos estar no e-fatura. Calma aí, não aceito. E então eu vou somar os meus papéis, o que tenho de despesas com a família, aquelas despesas gerais de família, o que tenho dos setores eleitos para o direito da restauração, etc. O que tenho de saúde e faço montinhos. Depois somo aqueles totais todos. Os montinhos que a gente já conhece. Exatamente. O que der, que eu vou colocar na fatura, menosprezando se está ou não. Mas olha, deixe-me só dizer que de facto o e-fatura para quem se adaptou à experiência é uma maravilha. Porque resolve uma série de coisas. Eu estou de acordo. E é uma forma também de ajudar à fuga. Exatamente. À fuga ao cumprimento das obrigações. Eu estou de acordo. Atenção que eu mencionei logo. Só que é assim. Você pode ter uma coisa muito boa. Mas se você não prepara a execução dessa coisa, depois vai correr mal. Portanto, fica para o ano. Fica para o ano, exatamente. Foi um gosto tê-lo aqui, um bom obrigado. Carnaval para si e umas boas férias que está aqui Muito obrigado, também. igualmente para si. Muito obrigado. Umas boas férias, obrigada por ter vindo. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui.